aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, aqui é Amanda Costa. Eu, Alberto Reutemann. Anderson Barros aqui com vocês. E novamente, Pedro Veríssimo. Que já virou um habituê do podcast Caos Corporativo. Já tirou o sapato quando entra em casa. É, isso aí. Tem escova de dente já. Habituê é uma palavra chique, né? Chique, né? Bem antiga também. Eu falava, minha avó falava. Estamos com a temporada Soft Skills para Crescer na Era do Caos no ar. Entre os meses de março e abril desse ano, a gente ouviu mais de 1.200 pessoas para descobrir quais as competências que o brasileiro é bom e no que é que precisa melhorar. Hoje, a gente vai falar sobre duas dessas competências, que apareceram em terceiro e quarto lugar. São elas, colaboração e lidar com a diversidade. Bora! Bora! Roda aí, roda! Colaboração apareceu com desenvolvimento de 56,9% e lidar com a diversidade teve aderência de 54,8%. Poderia ser melhor, hein, meninos? Acho que sim, viu, Amanda? A colaboração, ela está presente em praticamente tudo o que a gente faz, né? Então esse número provavelmente a gente teria potencial para melhorar bastante, não só, mas ele principalmente, né? Mas nem por isso ela deixa de ser um desafio em algumas organizações. Por mais que a gente precise dela e tudo que a gente faz, a colaboração está envolvido, ainda assim ela é um desafio em diversas das empresas, né? O brasileiro é um sobrevivente, né? Ele só sobrevive porque a colaboração é a arte de reunir as pessoas para alavancar suas habilidades, seus talentos, seus conhecimentos, para alcançar um objetivo comum. Colaborar é sobre criar sinergia, melhorar resultado por meio de time, ampliar confiança e minar comportamentos disfuncionais que aparecem dentro das empresas. Toda empresa tem seus comportamentos funcionais, né? Inclusive a gente já gravou N podcasts aqui sobre colaboração, né? Vai voltando aí a playlist, que eu tenho certeza que vai achar pelo menos uns 4, né, episódios a respeito desse tema. Então essa colaboração, no final das contas, está ali relacionada diretamente com a reciprocidade. Ou seja, né, que é o espírito de abertura mútua, de compartilhamento de ideias, né, responsabilidade e comprometimento, né, pelo resultado comum e assim por diante. Então, colaboração é usar o tempo e os recursos de modo eficiente, olhando por todo, estabelecer trocas efetivas, né, na resolução de problemas, gerar comprometimento para aquilo que a gente precisa fazer junto e assim por diante, né? Sem contar que colaboração é algo essencial da nossa espécie, né? É algo essencial do Homo sapiens. Não estaríamos aqui se não fosse a colaboração. E é importante a gente refletir sobre a razão que leva as pessoas a não colaborarem. Uma delas, gente, é o medo de perder o valor, né? Total. Sem dúvida. Se eu colaborar com você, você vai ser promovida. Exatamente. Né? Não é. E é isso que eu tô buscando. E veja como faz sentido, inclusive, com uma das frases dos respondentes da pesquisa. Olha só que legal. É verdade, viu, Amanda? Você falando isso me faz lembrar de uma delas, né? Que as pessoas que, quando a gente fez a pesquisa, elas analisavam algumas frases e diziam se concordavam ou discordavam, né? Sobre esses comportamentos. E uma dessas frases, Amanda, dizia o seguinte: como a progressão da minha carreira depende da projeção das minhas entregas, eu prefiro conduzi-las de forma individual, que é justamente isso que o Anderson falou, né? Bom, mas se eu for ser promovido, receber um bônus, alguma coisa assim, com base no que eu entrego, bom, não vou colaborar, vou fazer isso sozinho para que só eu ganhe os louros, né? E a nossa ideia com essa frase era justamente o oposto da resposta do concordo, né? Lembrando que a gente estava usando a escala Likert, a gente queria que as pessoas dissessem que discordavam disso, porque a colaboração a gente entende que é um pressuposto quando a gente pensa em equipes de alta produtividade e assim por diante. Aí tem outra barreira da colaboração. Ninguém é capaz de fazer tão bem quanto eu. E ainda, colaborar leva tempo. E vem outra frase que traduz essa barreira perfeitamente. Acredito na colaboração, mas colaborar leva tempo e quando o assunto é urgente, por vezes, é necessário assumir o risco e resolver sozinho, André. Inclusive,
Um dos outros pontos que a gente observou quando a gente estava avaliando colaboração nessa pesquisa foi o seguinte, né? Essa era uma das afirmativas que estava lá, que era assim, a gente sabe que colaboração é importante e garante entregas melhores, mas às vezes, dada a urgência de algumas situações, precisamos assumir a responsabilidade e tomar decisões sozinhos, mesmo que isso implique em correr riscos. E quando a gente colocou essa afirmativa no estudo, a gente queria que justamente as pessoas concordassem com essa afirmativa. Porque colaborar leva mais tempo, é verdade isso. Sim. Né? Às vezes, né, pra gente decidir aqui juntos, onde a gente vai almoçar, pra todo mundo estar plenamente satisfeito, Claro. a gente vai levar algum tempo. E às vezes eu tô com alguma coisa ali pipocando e tal, e a gente precisa decidir, né? Então, esse foi um dos outros pontos que a gente avaliou, né? Se mesmo ciente da importância da colaboração, a gente era capaz de entender quando usar e quando que a gente precisava assumir risco e tomar uma decisão, porque a situação era urgente e a gente não tinha tempo para isso, né? Inclusive, a gente usou muito de base um autor, né, que serve demais a gente aqui na Escola do Caos, que se chama Emmanuel Gobineau, né, que ele é um dos papas da colaboração no mundo. E ele, inclusive, diz o seguinte, né, que colaboração significa combinar a responsabilidade individual com o trabalho coletivo. Um não pode anular o outro, sabe? Aliás, você falou do Emmanuel Gobineau, acho que os nossos telespectos têm duas referências legais. Uma delas é Emmanuel Gobineau, que fala de colaboração, e a outra é o Adam Grant, com aquele livro Give and Take, para mim é o exemplo de colaboração. Mas também o Stephen Markove, né, que fala sobre como é que você se desenvolve rapidamente. Esse livro, a velocidade da confiança dele é brutal. Você desenvolve confiança com proximidade, consistência, credibilidade e vulnerabilidade. Você que gosta de falar, né, Andy, do Stephen Markove. É, porque ele traz ali ações muito práticas para a gente conseguir desenvolver a confiança nos nossos relacionamentos, né? E até só para comentar um pouquinho de cada um deles, proximidade de fato a gente está próximo, né? A gente tem tempo para conversar de coisas que não são, né, única e exclusivamente ali os nossos desafios profissionais. Consistência, né, tem a ver com o fato da gente ser, né, falar bom e agir da mesma forma, né? Porque tem um monte de gente que faz o contrário disso, né? Vocês já devem ter visto. Walk né? the talk não existe. Não existe. Credibilidade, cumprir promessa, vulnerabilidade, entender que não tem super-homem, não tem super-mulher, todo mundo acerta, erra, tem que pedir desculpa e assim por diante. Então, esses comportamentos ajudam a estabelecer confiança, que por consequente, né, ação, desenvolvem também a colaboração no ambiente. Boa. Eu queria aqui propor a gente fazer uma análise de novo também por setor, né? Vamos. Quando a gente olha para esses recortes, a gente nota que quem trabalha na indústria e no comércio são melhores em colaborar do que quem trabalha no terceiro setor ou no serviço, né? A colaboração ela teve aderência de 59,5% para os trabalhadores da indústria, 58,4% do comércio, 57,1% no setor de serviço e 48,1% no terceiro setor. Mais uma vez a indústria se destacando, né? Como a gente falou no episódio passado. Mas assim, é curioso, né? Porque quando a gente pega indústria, comércio e serviço, apesar da indústria estar na ponta, eles estão bem próximos ali um do outro, né? Agora, o terceiro setor, quase que 10 pontos percentuais, bastante, né? Abaixo fazem bastante diferença. A gente vê aí a questão do terceiro setor trabalhando muito com voluntariado, provavelmente, né? Não tendo processos tão desenvolvidos, provavelmente, como a indústria tem, né? A própria história do setor traz esse dado, né? Na minha opinião. Mas eu queria saber, afinal, o que a indústria tem? É isso mesmo? É a história de estar obrigatoriamente mais ligado a processos? Como é que é? Eu acho que a indústria talvez seja, de novo, né? A gente falou no episódio anterior, a indústria eu acho que tem a maior preocupação com a definição de papéis e responsabilidades. Ninguém faz nada se não receber aquela tarefa redonda, bem delimitada. O workflow, eu acho que ele compromete demais o resultado das entregas. Então, a colaboração na indústria é necessidade de sobrevivência. Então, quando você pega, principalmente, os grandes processos, você só consegue fazer se você tiver o zelo da parte anterior cumprir bem feito aquela parte. E eu acho que esse processo de colaboração se confunde também com comunicação, né, nesse sentido. Eu acho que a indústria, e aí eu quero falar rapidamente também sobre o comércio, né? A indústria, de fato, ela precisa
precisa ter uma ordem, uma previsibilidade das mais detalhadas possíveis para a coisa acontecer. E no comércio, eu acho que é o contrário da indústria. Apesar de estar muito próximo, né, no comércio você precisa ter colaboração o tempo todo. Se a logística não fala com venda, não sai a venda. Se o faturamento não fala com a venda, também não acontece nada. Então, o marketing precisa conversar, ou seja, todo mundo colaborando no mesmo ambiente de trabalho. E quando você tem uma pessoa que não colabora, ela é expurgada naturalmente por aquele grupo. Então, eu acho que faz sentido a indústria e comércio estarem próximos uns dos outros de colaboração, né? Bom, para ilustrar tudo isso que a gente está falando, sobre como a gente buscou esses dados, né? Vamos então aqui compartilhar mais algumas frases que a gente usou para as pessoas responderem ali se concordavam ou não concordavam. Uma delas é: sempre prezo pela colaboração, mesmo que para isso eu dedique mais tempo na resolução de tarefas e de problemas. E a outra: colaborar pode levar tempo, é verdade, mas seus resultados compensam o tempo investido. É isso, né, Pedro? Quer dizer, a gente queria ali, nessas duas, a gente queria o concordo, é isso? Exatamente. A gente estava... A balança pendia mais para o 4 e para o 5, né, dessa nossa escala, que eu concordo plenamente ou concordo parcialmente, é isso. Muito bom. E a outra competência sobre a qual a gente vai falar nesse episódio é a que ficou em 4º lugar na nossa pesquisa, com aderência de 54,8%, que eu achei baixo, que é lidar com a diversidade. Poderia ser muito melhor esse número, sem dúvida, hein, Pedro? Olha, poderia mesmo ser melhor, mas eu confesso que quando eu olhei assim, me deu uma esperança, assim, sabe? Porque isso para mim mostra uma curva ascendente de preocupação das empresas, sabe? Então acho que felizmente, ainda que com algumas resistências, claro, né? Há um esforço crescente dessas empresas e das organizações em ações de inclusão e diversidade, né? Um cenário que exige, claro, uma postura empática, colaboração, como a gente falou, humildade e compromisso de todo mundo, de todos os profissionais, né? Inclusive, se a gente avaliar o dado isoladamente, eu concordo muito com a Amanda. Mas quando a gente olha, né, para uma lista de top 10 soft skills e a questão toda da diversidade está em 4º lugar, isso com certeza não é um resultado ruim, sinal de que a gente vem avançando. E no final das contas é uma tendência a gente buscar pessoas similares, né, ali no nosso convívio. Isso acontece nas organizações. Por isso, a busca pela diversidade exige de cada um de nós esforço, exige das empresas estratégias, né, muito bem definidas e desenhadas, que busquem ativamente a gente viver esse ambiente de diferenças, né? Então, criar, consequentemente, uma equipe formada por pessoas que se complementam é o que a gente está buscando quando a gente fala dessa pauta diversidade dentro das organizações. Que, no final das contas, ter uma equipe formada por pessoas diferentes vai fazer com que cada uma contribua com as suas visões, com as suas habilidades, com as suas perspectivas diferentes de mundo. E, para isso, não basta uma decisão da organização. Todas as pessoas que fazem parte desse ambiente precisam saber conviver e lidar com a diferença, né? E se comprometer com isso, né? Com certeza. Lembrando que a gente está falando de diversidade primária e secundária, né? Primária diz respeito a credo, raça, cor, e a secundária, diversidade de pensamentos, né? Então, é super importante a gente criar empresas com essa diversidade, né? De pessoas que não são similares a você, para que você aprenda a lidar confortavelmente com elas. Essa é a chave. Porque a gente cansa de ver equipes, né, nas organizações aí, com o líder e um monte de gente igualzinho a ele, logo abaixo. Você sabe, né? que eu vejo às vezes as pessoas se vestindo exatamente igual. Tem às vezes até o body language igual. Os mesmos vocabulários. É muito comum isso. Bom, e aí basta a gente olhar aquelas fotos de confraternizações no final do ano, né? Todo mundo igualzinho, vamos mudar isso, né? Mas você sabe, Amanda, só uma observação. Eu adoro quando a rede social, as pessoas colocam essas frases e você vê aquele movimento de pessoas. Essas fotos de pessoas combatendo. Eu falei assim, onde estão os negros? Onde estão os pretos? Cadê as mulheres? Onde estão os PCDs? Onde estão as mulheres? Onde estão os PCDs? E aí a galera fala assim, mimizento, chato, deixa. Eu adoro quando tem esse embate. É bom mesmo, tem que falar, né? Tem que falar.
Não tem nada de mimimi, não. Mimimi é a dor que dói no outro, que não dói na gente. Parar de falar mimimi, É isso aí, inclusive, vamos né? parar. E algumas das frases que a gente usou na pesquisa para as pessoas se situarem ali e poderem pontuar, né? Qual era o seu grau, né, de lidar com a diversidade. Em meus relacionamentos profissionais, acaba sendo uma tendência evitar o contato com pessoas absolutamente diferentes de mim. Realmente, eu acho que uma pessoa que colocou ali uma nota máxima nisso é corajosa, hein, Pedro? É corajosa. Eu achei corajoso que essa pessoa colocar uma frase, porque é autêntico, eu gosto dessa autenticidade, né? A vida como ela é, né? E a diversidade... libertador, né? Exato. A diversidade... E aí a gente para pensar, né? A diversidade, ela pode até estar avançando, mas com certeza a passos lentos, né? A real é que ela ainda está muito limitado a alguns comitês e, de fato, nas empresas ainda falta informação sobre esse tema, né? E, por outro lado, a gente tinha frases também como assim, né? Evitar contato com quem pensa diferente da gente limita a nossa interpretação da realidade e, consequentemente, o modo como a gente encara e supera desafios. E aí, a gente esperava que tipo de resposta, Anderson? Que as pessoas concordassem com isso, porque no final das contas é uma análise que está vinculada com aquilo que eu estava dizendo antes. Tá num ambiente com pessoas diversas gera valor, né? E a gente queria que as pessoas concordassem com isso. A gente queria não, né? A gente quer. A gente quer. Fortemente. Exatamente. Mas a concordância aumentava a nota, né? Aumentava o índice dessa da aderência a essa Exatamente. Então, até outra das afirmações que a gente usou na pesquisa foi a seguinte: nos conflitos e discussões cotidianas, provoco posicionamentos das pessoas com pontos de vistas absolutamente diferentes dos meus. Ou seja, né, se eu tô aqui num debate e o Alberto é absolutamente diferente de mim, eu vou falar: Alberto, eu gostaria de te ouvir a respeito desse ponto, sabendo que a visão que você vai trazer é algo que eventualmente traz um contraponto interessante e gera valor pro debate, sabe? Que legal. Isso é muito bacana, né? Porque a gente colocou essa frase justamente para ver como as pessoas reagiam, né? E a gente percebe, né, que existe muita dificuldade, né, onde as pessoas consigam lidar com pessoas que têm opiniões completamente divergentes da tua, né? E a gente vê isso dentro das organizações. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente está vivendo um momento, até no Brasil, se você tem uma posição política diferente da minha, eu preciso te aniquilar. Se você tem um time de futebol diferente do meu, eu preciso te aniquilar, eu preciso te humilhar. E dentro das empresas, a gente vê que existe ainda muita dificuldade. Se você tem duas pessoas que têm pensamento contraditório, a gente ainda não está passando por um processo onde fala assim: que legal, Amanda, me traga seu ponto de vista, posso até mudar o meu. Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nesse processo de maturidade. As pessoas estão focadas nos seus egos, no certo e no errado, ao invés de estarem focadas no problema, né? Estão focadas no próprio sucesso, né? Total. E é isso. E aí não quer ouvir o diferente, porque isso dificulta. É como se criasse uma barreira, um obstáculo, né? Um obstáculo, e daí o caminho para o sucesso fica mais distante. Mas acontece que pode até ficar mais distante, mas é muito mais valoroso, né? Não, e às vezes nem fica. E às vezes nem fica. Chega, exatamente. Fica mais fácil se ouvir. Fica mais fácil. Mas eu quero fazer do meu jeito, porque assim eu sou recompensado. Exatamente. Ô, Anderson, lembra quando a gente foi colocar umas plaquinhas de decoração aqui na sede da Escola do Caos? E aí eu trouxe uma plaquinha, gente, que é o seguinte: não alimente a treta. E aí o Anderson virou pra mim e falou assim: por que você tá colocando essa plaquinha? Tem que alimentar a treta, sim. Então tem a ver também com essa coisa do medo do conflito, né? Eu deixei a plaquinha porque eu não gosto muito de muita treta. Depende da treta. Tem treta boa que a gente precisa alimentar, né? Tem, claro que tem. A gente que treta dá uma conotação negativa. Mas a gente tem que alimentar o debate, a gente tem que alimentar os pontos de vistas diferentes, a gente tem que alimentar a divergência, porque eu tenho uma certeza: se eu tenho um ponto de vista sobre uma situação e você tem outra, o nosso debate a respeito daquele tema vai gerar uma solução melhor para todos. Para todo mundo, né? Inclusive, acho que a importância da gente analisar a colaboração e lidar com a diversidade nessa mesma pesquisa. Porque é muito mais fácil você colaborar quando você é cercado de pessoas que pensam como você. Total. Então, Exato. tudo bem, vamos decidir Temos qual uma ideia filme. magnânima aqui. Exato. Todo mundo concorda? Concorda. Como somos colaborativos. Todo mundo gosta de comida japonesa. Vamos decidir o nosso almoço? Fica fácil, sabe? Exatamente. Agora, quando a gente coloca lidar com
lidar com a diversidade como uma soft skills importante, a gente provoca justamente incluir nessa tomada de decisão colaborativa o diferente, quem pensa de outro modo, quem tem vivências diferentes da nossa e assim por diante, inclusive ressaltando que lidar com a diversidade é uma decisão consciente, que eu devo provocar, perguntar para aquela pessoa que eu sei que pensa diferente de mim, o que ela acha, como ela pode contribuir. Por isso que a gente falou, né, muito de estratégia das empresas, mas da proatividade da pessoa também querer incluir essa diversidade na tomada de decisão dela, né, no dia a dia. Por isso acho que é tão importante. Tem que ser intencional, né, Pedro? É isso. É isso. Vamos chegando ao fim Poxa. desse que é o 3º episódio da temporada Soft Skills para Crescer na Era do Caos. No próximo episódio, nós vamos falar sobre inteligência emocional e sobre aprendizagem ativa. Elas que foram as 5ª e 6ª, então foram 5ª e 6ª colocadas no ranking das 10 competências mais importantes. Boa. Bandeira Pra quem quer- amarela já de pé. Bandeira amarela já começa a ficar difícil. Então, a gente se vê no próximo episódio. Não perca! Beijo, até semana que vem. Tchau, Já tchau. sabe, hein? Ativa aí as notificações, se inscreve no canal, Dá moral. compartilha todo esse conteúdo e bora se desenvolver. Tchau, tchau. Tchau!